Então, boa tarde, amigos da Associação Espírita Luz e Trabalho Leon Denis. É com grande alegria que nós recebemos cada um dos irmãos nesta tarde e queremos aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que norteia a nossa vida. E é com grande alegria que nós recebemos o nosso amigo expositor Diógenes Chaves, psicólogo, trabalhador da Sociedade Espírita Irmã Rolica, que tem a honra de trazer para nós doenças emocionais, causas e tratamento. E com muito carinho nós o recebemos, assim como todos os amigos desta tarde. Muito obrigado, Diógenes, pela tua disposição desde já. Estão todos me ouvindo? Sim. Tá bom. Áudio? Está ótimo o áudio. Tá bom, então. Bom, primeiro eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite. Eu falo oportunidade porque, ao mesmo tempo que vocês me fazem esse convite, acaba me mobilizando ainda mais, né? E me aprofundar um pouco mais nessa doutrina maravilhosa, e ao mesmo tempo que eu estou preparando o material, eu estou tentando aprimorar um pouquinho mais, eu estou tentando aprender um pouquinho mais e poder trazer uma reflexão aqui para a gente, para que todos nós conseguimos nos melhorar um pouquinho mais, né? Bom, a respeito do tema, né, que foi me sugerido falar sobre doenças emocionais, eu quis fazer um link, eu pensei em fazer um link bem importante, um link com a fé. Eu queria trazer a fé aqui hoje para a gente refletir um pouco, né? Qual a relação que tem o adoecimento mental, né, os nossos conflitos emocionais, e o que a fé pode colaborar para que a gente consiga lidar melhor, né, com a nossa parte psicológica e emocional. Então, eu achei bastante interessante eu fazer esse link para a gente conversar hoje. Bom, pessoal, fé e saúde mental. É sempre importante dizer, né, que a própria Organização Mundial da Saúde, que a própria psicologia, a própria ciência, ela já vem considerando a fé como uma ferramenta, uma habilidade para produzir saúde mental ou evitar o adoecimento. Então, todos os profissionais já, né, médicos, psiquiatras, psicólogos, já entraram num consenso de que quando a pessoa ela tem fé, né, ela consegue evitar muitos adoecimentos e quando ela está enferma, ela consegue se recuperar melhor ou sofrer emocionalmente menos. E a gente vai entender por quê. Bom, entendendo então que a fé ela já não é mais apenas aceita pela comunidade religiosa, mas também assim pela ciência, né? Vem a pergunta então: por que nós adoecemos? Por que será que nós indivíduos adoecemos? Indivíduos entendendo aqui encarnados, desencarnados, em condição de espírito encarnante ou apenas espírito, o adoecimento em geral, e aqui fala adoecimento emocional, psicológico, espiritual, adoecimento físico. Bom, se a gente for se reportar lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 1, os Espíritos vão nos trazer lá as leis divinas, né, ou as leis naturais. O que significa as leis divinas e as leis naturais? Ou seja, nós estamos, né, submetidos a leis, a regras. E toda regra, ela vai exigir disciplina. E toda vez que a gente age com disciplina, nós conseguimos agir dentro de uma ordem e agindo, convivendo, agindo dentro desta ordem, a gente evita excessos, ou por falta, ou por excessos. A gente sempre visa estar num equilíbrio. Então, começa tudo na obediência a essas leis divinas ou leis naturais.
Entendendo que essas leis divinas e leis naturais, nós podemos dividir elas didaticamente para a gente entender como leis materiais e leis morais, né? Então, lá do lado das leis materiais, nós temos a lei da química, da física, da biologia, da astronomia. São leis que, se nós não obedecermos essas leis, se nós tentarmos burlar essas leis, nós vamos nos machucar, né? Põe a mão no fogo, né? É só pôr a mão no fogo para a gente entender o que acontece, né? Então, e do outro lado nós temos as leis morais, daí nós podemos lá, né? Poderíamos citar aqui todas as leis morais, leis de conservação, de trabalho, né? Então, por que nós adoecemos? Simplesmente porque nós desobedecemos essas leis. Nós desobedecemos por uma questão, né, de aprendizado mesmo, muitas vezes, né, por teimosia ou por imperícia, por não saber realmente o que fazer. Mas faz parte do processo, né, a gente fraquejar, pisar na bola, tropeçar algumas vezes. E toda vez que a gente infringe essas leis, a gente vai produzir algo, a natureza vai nos produzir algo que nós chamamos de dor. A dor, todo mundo sente, sentiu e vai sentir dor. Porque dor, na verdade, ela é uma maneira, né, que a natureza tem de nos alertar de que algo não está legal. De que a gente não está seguindo os caminhos direitinho, traçando o caminho direitinho. Que a gente anda se equivocando. E aí nós pode se manifestar por algumas dores físicas, como algumas dores morais, dores da alma, que a gente diz, né? Como solidão, culpa. Então, através da dor, a gente percebe que alguma coisa não está legal com a gente. E logo vem o sofrimento. Qual é o objetivo do sofrimento, né? O objetivo do sofrimento é fazer com que a gente busque as causas da dor e não, né, e tente consertar, tente não agir da mesma forma, não cometer o mesmo erro. Então, o sofrimento ele vai nos mobilizar para que a gente busque, né, a causa do que está nos causando dor. Então, por exemplo, se eu tenho uma maneira bem simples de a gente entender. Se eu tenho uma dor forte de cabeça por muito tempo, bom, isso está me gerando um certo sofrimento. É natural, então, que eu busque um médico, né? Eu busco um tratamento, eu vou fazer um exame, alguma coisa para ver, para poder sanar essa dor e ver o que está acontecendo comigo. Então, basicamente é isso. Nós temos uma lei para seguir, né? E se nós infringirmos essa lei, nós vamos isso vai implicar em dor e, consequentemente, em sofrimento. Então, quais são as causas do adoecimento do indivíduo? É a nossa imprudência diante da vida, muitas vezes, né? E daí, lá no Evangelho, no capítulo 9, nós temos, né, que os Espíritos vão nos falar lá sobre obediência e resignação. Também, o que seria a obediência? É justamente isso. Obediência não é a ideia de que nós temos que ser passivos a um ditador Deus, que põe regras, põe leis, e que a gente não discute, que a gente não questiona e temos que obedecer. Não. Deus, por ser a inteligência suprema, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que essas leis que ele nos impõe são leis que vão nos proporcionar o amadurecimento espiritual, a evolução espiritual, né? E para que nada saia do eixo, para que nada se desestabilize, tá? Que tudo sempre fique buscando sempre pela homeostase, pelo equilíbrio. Então, a obediência não é nada mais, né, do que a nossa necessidade de ter que obedecer essas leis, seguir essas leis, né? Não exceder na alimentação, não fazer má alimentação, não exceder nos ânimos, né? Promovendo toda hora esse desarranjo e essa desarmonia, muitas vezes hormonal dentro da gente, que bombardeia o nosso organismo, acaba agredindo o nosso sistema nervoso e fazendo com que a gente se desestabilize num todo. Então, é sempre isso. Toda vez que a gente desobedece, a gente vai
né, receber, né, entre aspas, aí um castigo, uma punição por a gente estar agindo não em conformidade com a lei. E a resignação não é nada mais do que a gente compreender e entender que toda causa vai surtir um efeito. E todo sofrimento, ele não é de graça, Deus não joga dados, e que eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelas minhas conquistas e pelos meus tropeços, e que se hoje eu estou sofrendo de alguma enfermidade, seja ela física ou emocional, eu tenho responsabilidade sobre ela. Então, né, basta aí, como muitos dizem, né, entregar nas mãos de Deus, fazer a nossa parte e entender que tudo aquilo que está sendo feito, pela situação que a gente está passando, não é por acaso e tem um objetivo. Bom, entendendo isso, que o adoecimento vem, né, dessa desobediência, dessa imperícia, né, muitas vezes desse desequilíbrio. A ciência, a psicologia, ela não tem esse olhar ampliado, né? Ela não tem esse olhar ampliado que considera a reencarnação, que considera que nós somos hoje um misto de vivências e de experiências, né? E que todas as experiências que nós tivemos, isso foi arquivando, né? Fica arquivado no espírito, e que tudo isso tem, né, tem efeito sobre quem nós somos hoje, na maneira que nós agimos hoje. A ciência não considera isso, a ciência vai considerar desde a concepção. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que a causa do nosso sofrimento, a causa do adoecimento, está lá na infância, quando nós construímos a nossa estrutura psicológica, através das relações que nós estabelecemos desde que nascemos com os nossos pais, com o nosso ambiente, né, com a cultura, com a comunidade, então, com a própria biologia, porque muitas crianças, né, muitos espíritos reencarnam e ficam muito tempo convivendo com alguma doença, em hospital. Então, toda e qualquer vivência, toda e qualquer experiência na infância, onde nós nos relacionamos com o meio, e esse meio se relaciona com a gente, nessa interação toda, nós vamos construindo o que nós chamamos de personalidade. Nós vamos construindo a nossa personalidade. O que é personalidade? A personalidade é a maneira que nós, né, enxergamos a nós mesmos, as outras pessoas que convivem com a gente, e a vida, e o mundo. Lá durante o nosso desenvolvimento, nós vamos construindo conceitos, né, segundo a nossa percepção, segundo o nosso entendimento. Então, isso é muito importante, porque segundo a nossa percepção e o nosso entendimento, porque nós temos por base uma verdade nossa, né, segundo a nossa evolução moral, segundo a nossa capacidade de interpretar e avaliar as coisas, e diante de sucessos que nós vamos tendo, de fracassos, de tropeços, nós vamos fazendo toda essa interpretação, e a partir daí nós vamos construindo o que nós chamamos também de crenças, né? Crenças centrais, que são regras absolutas, verdades absolutas que nós temos sobre nós mesmos. Então, se eu achar que eu sou uma pessoa vulnerável, eu me desenvolvi numa família, num ambiente familiar, numa comunidade em que eu fui muito agredido. Os meus pais passavam dizendo que as pessoas não podia confiar nas pessoas, que o mundo é muito cruel, que o mundo costuma trair. E eu vou me desenvolvendo num indivíduo muito desconfiado, e eu acabo desenvolvendo uma crença de vulnerabilidade, de fragilidade, que eu tenho que estar toda hora me cuidando, senão o mundo pode me agredir, né, pode me machucar. Então, só para vocês entenderem o que é crença. E eu levo essa verdade comigo, né, e dependendo dessas crenças que eu tenho, eu vou me relacionar com o mundo, eu vou me relacionar com as pessoas que convivem comigo, com as pessoas estranhas, eu vou ter uma perspectiva de futuro, né, e
todo mundo tem um olhar particular sobre a sua vida, sobre as pessoas, sobre a realidade, né? Então, por exemplo, eu e um de vocês, diante de uma realidade, de uma situação, cada um pode reagir de uma forma diferente. Diante de uma briga, por exemplo, eu posso sair correndo achando que vou ser agredido, machucado, e um de vocês pode pensar em ir lá ajudar, fazer alguma coisa. Então, o que leva, né, duas pessoas diante de uma mesma situação a assumirem comportamentos diferentes? Isso tem a ver com a personalidade. Nós temos essa base, então. A ciência vai dizer isso, que depois nós vamos ir para a nossa fase adulta e eles vão dizer que o nosso adoecimento mental, ele sempre vai ter como plano de fundo a nossa personalidade. Ela vai facilitar, né, alguns adoecimentos, ou muitas vezes ela vai fazer com que evite, né? Ou seja, a personalidade, quanto mais flexível for, quanto mais nós conseguimos nos ajustar às situações, menos nós vamos adoecer. Mais ali na frente vocês vão entender. Então, só que, claro, a gente sabe que essa personalidade que nós construímos agora, cada reencarnação, nós potencializamos a personalidade anterior, né? Podemos tornar ela mais rígida ou flexibilizar, fazendo com que ela promova menos adoecimento mental para mim e para as pessoas que convivem comigo. Vocês imaginam assim, ó, imaginem um militar. Um militar, ele tem que ter vamos pensar assim, um oficial superior, um capitão do exército. Ele tem que ter uma personalidade muito rígida, muitas vezes, lá dentro do quartel. Lá no expediente dele, ele tem que ser mais direto, mais objetivo, mais racional. Ele não pode flexibilizar muito. Só que quando ele vai para casa, ele vai encontrar a esposa, os filhos, e daí ele vai ter que flexibilizar o jeito de ser dele. Ele não vai poder começar a colocar a esposa e os filhos, fazer ordem unida com eles, né? Fazer eles tirarem guarda, enfim. Ele vai gerar uma complicação dentro de casa. Então, ele vai ter que se despir um pouco desta personalidade militar para adotar uma personalidade mais flexível com os familiares dentro de casa, né? Ceder um pouco mais, não ser tão rígido. Com os amigos lá no clube, no bar, a mesma coisa. Lá no bar ele vai ser o amigo dos colegas dele. Em casa ele vai ser o marido, o pai. E no quartel ele vai ser o oficial superior. Então a personalidade rígida é isso. É quando a pessoa ela é oficial superior no quartel, em casa e com os amigos. Ela não consegue flexibilizar. E aí nós podemos trazer um exemplo bem clássico de personalidade, que é uma das que mais causa adoecimento, que é a personalidade obsessiva compulsiva, que a gente diz. É aquela personalidade que a pessoa ela é muito rígida, ela tem baixa tolerância ao erro, tanto dela, mas ela também pode ter baixa tolerância ao erro alheio, né? Ela não se perdoa fácil, ela se castiga, ela se pune quando ela erra, quando ela não consegue fazer algo tão perfeito, tão certinho, né? Então, essa personalidade, quando ela é muito rígida, ela causa muita ansiedade, muito estresse. Então, para vocês entenderem, né, que esta personalidade, muitas vezes, a pessoa traz algumas crenças de incompetência. Se eu não fizer bem perfeito, bem certinho, as pessoas podem desconfiar de que eu não sou tão bom assim. E daí, vamos lá para a infância, onde os pais são muito rígidos, exigem muito, qualquer coisa punem. E a criança vai para a fase adulta entendendo que ela só tem uma chance, ela só tem que acertar. Ela não pode pensar em errar. Então, se ela descobre que há uma mínima possibilidade de ela cometer um erro diante de um desafio, ela não faz. E daí eu tenho um exemplo bem clássico na minha vida, que é o medo de dirigir. A melhor forma de tu não bater no trânsito é não dirigir. Porque a pessoa não se permite errar, ela quer ir para o trânsito ser perfeito igual todo mundo. E muitas vezes a gente é rígido assim no nosso trabalho, e às vezes a gente está sendo rígido assim com as pessoas que convivem com a gente, né? Bom, entendendo isso num primeiro momento, a gente vai para a fase adulta e a gente começa a ter alguns desafios na vida. E eu trouxe aqui
5 desafios, só que eu vou falar um deles, tá? Para a gente conversar um pouco sobre a fé, tá? Onde entra a fé nisso tudo? Bom, quais são, né, os principais desafios que costumam surgir para a gente, que muitas vezes vão dar embate com a nossa personalidade, e que se a gente não tiver jogo de cintura, se a gente não souber se adaptar à situação, nós podemos adoecer sim, podemos desenvolver ansiedade, podemos desenvolver muitas vezes depressão, transtornos alimentares, doenças psicossomáticas, né? Quando a gente cria um conflito dentro da gente, a gente não consegue resolver, chega uma hora que esse estresse, que é esse desconforto diante da vida, ela chega no ápice, o corpo começa a responder, né? Porque corpo e mente estão sempre juntos. Então o corpo começa a responder e a gente sente isso. Bom, o primeiro desafio que nós temos, eu vou falar muito breve sobre cada um e vou falar mais sobre o último. Por exemplo, né? Quantas pessoas exigem do outro aquilo que elas têm que dar a si mesmas? Quantos de nós, mais ou menos, até de maneira inconsciente, cobramos do outro aquilo que nós temos que dar a nós mesmos? Amor, atenção, carinho, acolhimento, né? Então, muitas vezes, nós não tivemos ninguém tem uma infância completamente perfeita, os pais não são perfeitos. Então, algumas faltas ficam lá na infância, algumas necessidades não são plenamente supridas, e a gente leva isso para a fase adulta. E quanto maior a dificuldade nós temos para lidar com essas faltas afetivas, nós vamos exigir do outro. Porque é muito mais fácil o outro nos acolher, nos dar atenção e amor, do que nós procurar fazer uma introspecção e ver onde que está o problema para que a gente passe a se gostar melhor e se compreender melhor para não sugar as energias do outro lá depois, né? Como se o outro tivesse ao nosso serviço. Então isso acontece muito nos relacionamentos, né? O outro desafio é quando a gente começa a se culpar e não a se responsabilizar pelo que a gente faz. E aí lembrando, né, que culpa e responsabilidade tem uma diferença muito grande. A culpa, ela nos aprisiona, ela nos castiga, né? A culpa ela tá junto com a punição. Se eu sou culpado, logo eu tenho que ser punido. E se eu me culpo, eu acabo querendo me punir. Eu acho que eu já não valho mais nada, que eu não vou conseguir fazer mesmo, que as pessoas já não gostam tanto assim de mim, que eu já estou sendo um estorvo, que eu não deveria ter feito o que eu fiz. E aí eu começo a alimentar uns pensamentos negativos na minha mente, e muitas vezes esses pensamentos são potencializados, né, e todos nós sabemos, por espíritos ali inferiores que entram na onda e começam a potencializar esses nossos pensamentos. E nós vamos alimentando esta culpa, ao invés de nós nos responsabilizarmos pelos tropeços e pelos equívocos que nós cometemos. O oposto da culpa é o sentimento de vitimização. Eu não me culpo pelo que eu fiz, mas eu passo, né, ou pelo que aconteceu comigo. Mas eu transfiro à sociedade, eu transfiro às pessoas que convivem comigo, eu começo a ser ríspido, eu começo a ser impaciente, a tratar mal determinadas pessoas. E pior, quando eu acho que a vida está injusta comigo, eu começo a agredir a todo mundo, né? Eu começo a achar que a vida é injusta, que Deus é injusto, que nada disso poderia estar acontecendo comigo. E daí, se eu não tenho um conhecimento espiritual maior, por que tem pessoas que nascem numa condição muito melhor que eu, e eu desde o princípio já nasço sem tantas condições? Que Deus é esse que é tão injusto, né? E daí a gente não consegue desenvolver a autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade é nós focarmos naqueles equívocos que nós cometemos, tirar o melhor disso e olhar para frente, e não ficar com a mente presa no passado, se culpando, se autopunindo. E é a partir daí que nós abrimos brechas, por exemplo, para a depressão, né? A depressão, que é um transtorno de humor,
que muitas vezes está ligado com autopunição. A pessoa ela perde a esperança lá no futuro por questões do passado, como se ela já tivesse sujado o currículo dela e a partir de agora tudo perdeu a graça, como se algo tivesse que ser reconstruído, um começar de novo, que deu tudo errado. Então, pensamento, autoestima muito baixa. Outro desafio também que nós temos é viver no aqui e agora, né? Estar presente no que está acontecendo com a gente hoje, vivenciar as pessoas que convivem com a gente. Mas como nós vivemos muito com a mente, ou lá no futuro, muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, ou a gente está muito preso no passado, como eu disse, remoendo, ruminando questões do passado, se culpando, e nós saímos da nossa realidade. E quando nós não estamos presentes no hoje, no agora, por exemplo, agora eu estou falando aqui com vocês, estou concentrado no que eu estou dizendo, eu estou numa atenção plena no presente. E quando eu estou numa atenção plena, quando eu estou falando agora, quando eu estou almoçando, quando eu estou jantando, quando eu estou com meus familiares, eu estou vivendo eles, eu estou sentindo eles. E quando eu não estou presente no meu presente, quando eu não estou presente na minha realidade, a minha realidade me domina. Ela começa a me fazer mal e me fazer algumas sabotagens. E eu caio nelas, né? A outra, pessoal, é a dificuldade de lidar com a dor e com o sofrimento. Quem gosta de sentir dor, quem gosta de sofrer? Ninguém. É um outro desafio da vida, a gente aprender a lidar com a dor e com o sofrimento. Então, nós sempre queremos estar bem, no bem-estar. Mas quando nós sentimos alguma dor ou passamos por alguma aflição, a gente se desestabiliza. Muitas vezes perde a esperança. E aí nós esquecemos, né? Que Cristo um dia nos disse que bem-aventurados eram os aflitos, porque eles seriam consolados. E o que ele quis dizer com a aflição? Né? Que a aflição é um momento riquíssimo, que é um momento no qual nós nos voltamos a nós mesmos, refletimos sobre nós, fazemos muitas avaliações internas, tá? Então, é um desafio, mas como eu disse, como a gente sabe, Deus não joga dados, tudo tem um motivo. E por fim, pessoal, um outro grande desafio, esses desafios dá para a gente desmembrar eles, dá para fazer uma exposição com cada desafio deles, dá para fazer um workshop a manhã inteira, porque ele é muito assunto assim. Mas o último desafio que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero falar um pouco sobre eles, é sobre a necessidade que nós temos de controlar aquilo que nós não temos controle sobre. Olha só, a necessidade que nós temos de controlar aquilo que nós não temos controle sobre. E são muitas coisas, muitas coisas. Nós não conseguimos controlar a opinião dos outros sobre nós. Nós não conseguimos evitar que uma pessoa nos fale alguma palavra, alguma coisa que nos machuque, que vá nos ferir. A gente não consegue retardar, bem como a gente gostaria, né, o envelhecimento. Nós vamos envelhecer. Nós não conseguimos evitar a possibilidade de repente, amanhã ou depois, ser acometido por uma doença grave. Nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle, por exemplo, de um carro no trânsito bater na traseira do nosso carro. Nós não temos controle de, a qualquer momento, nós perder um ente querido, né? E daí nós começamos a perceber que a vida ela é instável e que ela é repleta de incertezas e que nós temos que aprender a lidar com essas incertezas da vida. Aprender a lidar com situações, com realidades que vão acontecer sem saber se a gente está preparado ou não. Um exemplo é essa pandemia. A pandemia é um exemplo clássico, porque aqui eu tenho certeza que aqui ninguém pediu pandemia. Mas a vida foi lá e nos deu uma pandemia. E disseram, agora vocês se virem. A pandemia está aí. Né? Então, a vida faz isso com a gente. A vida vai nos bater muitas vezes sem querer saber se a gente está pronto para isso ou não.
E aí, como que a gente vai lidar com isso? Né? Como lidar com essa realidade que é instável, que acontece muitas vezes sem o nosso consentimento? Isso é um grande desafio também. Tá? Mas da onde vem, pessoal? Da onde vem essa necessidade que nós temos muitas vezes de ter o controle das coisas, de querer controlar a realidade, de querer prever o desconhecido para ver se esse desconhecido, essa pessoa, esse fato, vai nos prejudicar ou não? Então a gente entende que quanto maior a necessidade que nós temos de controlar essa parte da vida que nós não controlamos, mais chances de adoecermos nós temos. O que é a ansiedade? A ansiedade é a falta de confiança, de segurança no futuro, em algo que não aconteceu ainda. Então é novo para a gente. E se a gente tem dificuldade de lidar com isso, nós vamos desenvolver muita ansiedade, né? Então isso, a falta dessa habilidade, ela vai muitas vezes nos adoecer. Então imaginamos nessa pandemia, né? Quantas incertezas, quantas coisas que fogem ao nosso controle. Será que eu vou pegar essa doença? Será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir outro emprego? Será que alguém que eu amo tanto vou perder para essa pandemia? Quando que isso vai acabar? Então, olha só, são muitas incertezas. E se a gente começa a perceber que isso está fugindo entre os nossos dedos, que a gente não consegue ter uma garantia, né? Não estamos tendo garantias, a gente se fragiliza, a gente se abate e a gente se sente vulnerável, muito vulnerável, né? Como se nós pudéssemos ser traídos pela realidade a qualquer momento. Então a gente fica hipervigilante, muitas vezes a gente não dorme direito, desenvolvemos crises de ansiedade, né? Por causa disso, a realidade, a vida está fugindo das minhas rédeas e eu me sinto muito fragilizado. Mas da onde a gente traz essa necessidade muitas vezes de controlar a realidade, de querer controlar as pessoas, né? Às vezes temos alguém dentro de casa que ela tem uma personalidade que não bate nem um pouquinho com a da gente. E essa pessoa nos tira a paciência. A vontade que nós temos é de abrir a cabeça dessa criatura, tirar a personalidade dela, botar uma compatível com a nossa e sermos felizes para a vida inteira. Mas a gente não consegue fazer isso. Isso foge do nosso controle. E aí nós temos que aprender a lidar com essa pessoa. Normalmente a gente traz isso lá da nossa infância. De uma maneira mais ampliada, né? Vamos dizer que desde lá dos primórdios, né, dos nossos ancestrais lá no início, nós mesmos, né, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós ficávamos lá 20 horas cuidando para não ser atacado pelo leão, pelo predador, e 4 horas dormindo com o olho aberto. Então nós sempre estávamos muito mais focados no perigo, na ameaça, do que em algo bom. Milhares e milhares de anos desenvolvendo, programando o nosso cérebro para ficar muito mais focado no que é negativo, porque é aquilo que arrisca a minha vida, do que em algo bom. Algo bom tá bom, não precisa cuidar, tá como eu quero. E ao longo do tempo, a gente traz isso para os dias de hoje. Né? É como se o nosso software aqui do cérebro, né, nosso cérebro não se atualizasse. Então, é natural nós ficarmos muito mais focados no que o pior vai acontecer, né? 10 coisas boas aconteceram no meu dia. Aí, lá no final do dia, acontece alguma coisinha desagradável e aquilo fica martelando. Por que isso foi acontecer? O que Deus tem contra mim que o meu dia podia ser perfeito, mas aquilo lá tinha que acontecer? Fulano tinha que me encontrar na rua. Ele tinha que ter me falado aquilo? Não precisava. Então, a gente vai focar sempre, vai sentir muito mais o negativo do que o positivo. Então, de uma maneira mais ampliada, né, a gente traz isso como herança, né, e nós somos
Nós mesmos, né, vemos nos desenvolvendo ao longo da nossa existência assim. E outra, pegando aqui uma existência só, muitas vezes lá na infância, né, o ambiente que a gente conviveu, ele não foi tão seguro assim, né? A gente sabe que toda criança ela tem as necessidades básicas vitais que têm que ser supridas. Necessidade de alimentação, necessidade de educação, né? Necessidade de afeto e necessidade de segurança. Só que, como muitos pais não são perfeitos, pode acontecer da criança, em alguns momentos, não se sentir segura. Então, vocês imaginam um lar onde existe muita briga, onde os pais são muito rígidos, punem por qualquer coisa, pedem para a criança fazer alguma coisa. Ela, por uma questão natural, vai lá, não consegue fazer direito pela primeira vez. Os pais, ao invés de explicar, conversar, às vezes estressados, né, vão lá e punem a criança. Dão uma varada, xingam, botam de castigo. Aí vocês imaginam uma criança no ambiente, dia após dia, assim, né, muitas vezes se sentindo rejeitada, né, se sentindo castigada. Ela vai desenvolvendo algumas crenças não muito legais, no sentido de o que eu estou fazendo que eu não consigo conquistar a simpatia e o amor dessas pessoas, porque elas estão sempre brigando comigo, eu estou sempre fazendo errado. Então, por uma questão de sobrevivência, ela começa a buscar no ambiente, fora dela, porque ela não entende o que está acontecendo com ela. Não existe autorreflexão, né? Ela vai para fora dela tentar controlar o ambiente, tenta controlar as pessoas. Quando ela percebe que a mãe dela vai ficar nervosa, ela vai lá e tenta levar um presente para a mãe, ela tenta ajustar as coisas e ela fica nesse conflito, nessa aflição, querendo controlar a realidade. E daí ela se frustra, ela se machuca, porque ela percebe que ela não tem controle. De repente, do nada, a mãe vem e briga, xinga, né? Isso acontecia muito, né? Os pais batiam na gente e não diziam por que a gente estava apanhando. E a gente ficava na nossa interpretação ali, sei lá o que eu fiz, não devo ter feito alguma coisa boa, ou meu pai não gosta de mim, ou não sei. Então, quando isso acontece muito, a criança vai se desenvolvendo num ambiente muito instável, para ela inseguro, e é natural que ela leve isso para a fase adulta. E depois, quando ela vai lá fazer uma entrevista de emprego, ela quer ter uma certeza de que aquela entrevista não vai ser prejudicial a ela. E aí ela quer saber o que a psicóloga ou o psicólogo vão perguntar. Ela já fica insegura porque ela não sabe se ela vai dar conta. Vá que pergunte algo que eu não sei responder. E ela entra nesse conflito, nessa necessidade imensa de querer controlar aquela realidade, e ela percebe que ela não consegue, que ela só vai saber o que vai acontecer quando ela chegar lá. Por isso que a véspera é uma tortura, porque ela sofre com a incerteza, ela sofre com aquilo que ela não pode controlar, e daí a ansiedade vai lá em cima, né? Mas por que a vida faz isso com a gente, né? Por que a vida ela nos coloca em situações as quais a gente não consegue controlar? Por que a vida nos dá problemas que a gente não pede? Por que nós não temos esse direito de controlar a nossa existência, né? A nossa realidade? Porque a vida ela é sábia, ela é maravilhosa. A vida ela quer que a gente se desenvolva, né? Como ser humano, como espírito em evolução. Por isso a necessidade da reencarnação. A gente precisa vir aqui, conviver com essas inconstâncias, com essas incertezas, conviver com essas realidades que nós não controlamos, viver com essa sensação de insegurança, porque nós precisamos amadurecer emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, e nós precisamos de estímulos para isso. Quem convive ao meio dessa, né, no meio dessas incertezas todas, nós temos a grande possibilidade de desenvolver autoequilíbrio, ponderação, paciência, tolerância,
criatividade. A gente precisa, né? Nós precisamos ser criativos diante de uma realidade dessa. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Então, eu não consigo evitar que uma pessoa fale alguma coisa que me irrite, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com a minha raiva. Ela vai despertar a raiva em mim, não tem nada de errado, porque a raiva é uma emoção, nós não controlamos, ela vem, mas o que eu vou fazer com a minha raiva? Eu vou agredir essa pessoa ou eu vou tentar ser mais tolerante, mais paciente, vou respirar fundo, vou desenvolver a prudência em mim? Então, olha só, eu preciso desse estímulo inesperado para que eu consiga desenvolver essas habilidades emocionais em mim, né? A ansiedade, quando eu estou diante de uma situação que eu acho que eu vou perder o controle, eu preciso saber lidar com este momento que eu não tenho controle. Eu preciso confiar mais em mim. Eu preciso melhorar a minha autoestima. Então, eu tenho um estímulo, onde esse estímulo, né, vou apresentar um trabalho na faculdade, 100 pessoas me olhando. Eu vou me fragilizar, a ansiedade vem com tudo, mas eu quero me formar. Eu preciso lidar com o público, né, muitas vezes, e eu preciso trabalhar o meu autoequilíbrio, saber trabalhar a minha ansiedade, entender o que são emoções, e somente com esses estímulos e com essa vontade de querer estudar e se formar, é que vai me impulsionar a eu tentar descobrir o que são emoções, o que é ansiedade, quem sou eu. Olha, quem sabe eu não vou fazer uma terapia, eu não vou tentar me conhecer melhor, para eu tentar me ajustar a essa realidade que ela vai acontecer, as pessoas vão estar lá. Aquelas pessoas, eu não consigo controlar a mente delas. Se elas quiserem rir de mim por dentro, elas vão rir. Se elas quiserem ter uma opinião negativa sobre mim, elas vão ter. Eu não consigo controlar isso. Eu só tenho que fazer a minha parte. Então, a vida ela é magnífica. Ela nos propõe essa realidade para que a gente consiga amadurecer e desenvolver o autoconhecimento, que Joana de Ângeles nos fala tanto, né? Para a gente desenvolver o autoconhecimento. E lá, né, nas obras básicas, o fundamento principal de Kardec, que é a educação do ser, nos aprimorarmos moralmente, né? Emocionalmente, psicologicamente. Buenas. Bom, e o que eu faço, então, para lidar com essa realidade que eu não controlo? Para eu não acabar adoecendo, para eu não acabar me fragilizando. O que eu faço? 2 caminhos eu vou trazer aqui. O primeiro deles é o autoconhecimento, porque o único controle que nós temos na vida, o único controle que nós temos na vida é sobre nós mesmos. Apenas sobre nós mesmos. Nós temos controle sobre a nossa postura diante das nossas emoções. Nós temos controle sobre o que vamos fazer com os nossos sentimentos. Nós temos controle sobre que vazão nós vamos dar para os nossos pensamentos, se nós vamos obedecê-los, se nós vamos questioná-los um pouco mais. E isso repercute no nosso comportamento. Então, sobre nós mesmos, nós temos controle. Mas para isso precisa se conhecer mais, né? Nos conhecermos mais, nos investigarmos mais. Por que aquela pessoa lá no meu trabalho me perturba tanto? Por que eu não me sinto bem perto dela? Por que quando ela me fala alguma coisa, isso me irrita, me incomoda? Por que trabalhar sendo fiscalizado, com um chefe perto, isso me perturba, me deixa mal, né? É sempre jogar para mim. Por que eu fico assim? Por que eu me entristeço diante de determinadas situações? Por que eu fico com tanta raiva? Por que eu sinto tanto medo desta ou daquela situação? Tem um motivo, tem uma base. Está lá na nossa personalidade, está lá nas nossas crenças que nós adquirimos na nossa infância e está também, né, nessa percepção que nós temos de nós mesmos
das outras pessoas que convivem com a gente e da realidade do mundo, da vida, do nosso futuro. Então, tem uma frase de Epiteto que é muito, muito bacana, que ele diz assim, ó, não são as situações que nos perturbam, mas sim a interpretação que nós fizemos dessas situações. Toda e qualquer situação é neutra, ela é neutra. Agora, se essa situação me incomoda e me perturba, é porque eu entendo que ela é perturbadora. Eu identifiquei alguma coisa em alguém, ou numa determinada situação, ou numa determinada convivência que me incomodou e que me fragilizou, que me desestabilizou. Então, o autoconhecimento é sempre muito importante para a gente saber o que está acontecendo com a gente e como a gente age diante dessas situações, diante da vida e dessas incertezas. E a outra ferramenta que nós temos, pessoal, é a fé. A fé. Chegamos na fé. O que é a fé? O que nós podemos entender por fé? Eu vou tentar trazer uma ideia de fé aqui para nós, tentar trazer de uma maneira simples para que a gente possa perceber qual é o objetivo da fé. Fé é aquela ferramenta ou aquela habilidade que nós desenvolvemos para lidar com aquela parte da vida que nós não controlamos. A fé é uma habilidade que nós desenvolvemos ou devemos desenvolver para poder lidar melhor com aquela parte da vida que a gente não tem controle sobre. Então, eu faço a minha parte e o resto eu largo nas mãos de Deus, né? Aquela velha frase, eu me volto para aquilo que eu tenho controle sobre. Eu me foco naquilo que eu posso controlar, que eu tenho poder sobre, faço a minha parte e o resto deixa acontecer, deixa a realidade acontecer, deixa a vida viver. E quanto mais a gente tenta se livrar dessa necessidade de controlar o incontrolável, é sinal que eu tenho maior confiança nessa parte que eu não controlo. Por exemplo, nós temos que desenvolver uma relação de confiança com a vida muitas vezes. Eu estou lá no trânsito, olha como a gente inverte as coisas. Eu vou trazer uma analogia aqui bem interessante. Eu estou lá no trânsito, só que eu quero controlar o trânsito. Eu quero controlar os carros que estão atrás de mim para não me buzinar, para não bater em mim, para não me fazer algum mal. Eu quero controlar os carros que estão passando do meu lado para não arrancar o meu espelho. Mas eu também tenho que cuidar a minha frente. Eu tenho que cuidar o carro da frente para eu não bater, eu tenho que cuidar as pessoas que podem estar passando na faixa de travessia. Só que quanto maior a necessidade de controle que a pessoa tem, quanto mais ansiosa ela for, mais hipervigilante ela fica, mais ela vai querer controlar tudo. Só que ela não tem controle de tudo. E aí o que acontece? Ela acaba se focando muito mais em controlar o que ela não controla e esquece de controlar onde ela tem controle. Então, nós nos preocupamos muito mais em querer controlar as pessoas, controlar os fatos, as realidades, né? E esquecemos de nós. Esquecemos de olhar para dentro de nós e avaliar o nosso próprio comportamento, as nossas próprias atitudes, que é onde eu tenho controle. Então, eu tiro o foco do carro da frente, que é onde o carro pode parar do nada e eu posso bater, eu não cuido desse carro, que em tese seria nós mesmos, e eu fico no retrovisor cuidando do ônibus de trás, que pode bater em mim a qualquer momento. Onde eu não tenho controle, se o ônibus pode bater em mim, e eu não vou poder fazer nada. Se esse ônibus faltar freio, se ele bater em mim, eu não tenho o que fazer, eu não tenho poder sobre isso. Mas o meu foco fica lá atrás. Eu fico cuidando lá. Por quê? Por falta de confiança. Por isso que quando as pessoas começam a desenvolver
confiança no trânsito, elas começam a dizer assim, ó, bom, eu vou fazer a minha parte e o resto é com vocês. A ansiedade diminui e elas se sentem mais à vontade para dirigir e já escuta até uma musiquinha. Então, isso acontece muito, tá? Então, a fé, ela vai nos auxiliar nesse sentido. Porque a fé é confiar, né? Quando eu tenho fé, eu confio. Então, é eu entender que eu faço a minha parte na vida, eu presto atenção nas minhas atitudes, cumpro com o meu compromisso, né? Com o meu dever de ser humano, de cidadão, de espírito em evolução, e o resto eu deixo para que o plano espiritual mexa uns pauzinhos para mim. Porque, como eu digo, se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou bem intencionado, eu não vou sofrer aquilo que eu não preciso sofrer. A não ser que eu não cumpra com a minha parte e eu comece a gerar débitos aqui e cometer erros. Aí a gente entra na lei de causa e efeito, logo, logo eu estou sofrendo. Mas o que eu tenho que entender é que eu cumpro com a minha parte, cuido do carro da frente, observo o trânsito que está na minha frente e deixa a vida acontecer. Deixa, cada motorista sabe o papel que ele tem que exercer. Então, é isso que a fé nos ajuda. Ela ajuda a nós estabelecermos uma relação de confiança com essa parte que a gente não controla e que alguma força, Deus, Jesus, um anjo guardião, né? Entendendo que Deus jamais vai ser injusto, que ele é sábio, que ele sabe o que está fazendo e que eu não preciso achar que a vida é injusta e que ela vai me trair a qualquer momento. E para isso eu tenho que ficar me cuidando tudo e cuidando a todos. Então essa analogia de eu desfocar de mim e focar onde eu não tenho controle acontece muito. Como a fé ela tem uma relação, né, ela está muito ligada com a confiança. A confiança, ela está muito ligada com o medo. Quem não confia, tem medo. Se eu não confio em uma pessoa, eu tenho medo que ela possa fazer algo comigo. Se eu não confio em uma determinada situação, eu tenho medo que isso pode me prejudicar a qualquer momento. Então, a confiança, ela tem uma relação com o medo, né? E o medo do futuro, o medo do desconhecido, o medo daquilo que eu não controlo, nós chamamos de quê? De ansiedade. Então, eu posso dizer que quanto menor a fé, maior a ansiedade. E quanto maior a fé dentro de mim, quanto maior for essa relação de confiança com a vida e com as leis naturais e as leis divinas, que elas são perfeitas, né? Menor a minha ansiedade. Mais tranquilo eu fico. Mais desarmado, né, eu fico. Menos chances de adoecer, menos chances de agredir o próprio organismo. Eu consigo ter uma vida mais saudável. Por isso que a fé, ela está muito ligada com a saúde mental. Porque ela nos tira muito peso das costas. Ela nos tira muitas preocupações. Ansiedade é se preocupar com algo que não existe ainda. E se eu me preocupo, por exemplo, vamos pensar assim, ó, a minha filha foi viajar com o namorado e ela foi pegar a estrada 10 horas de viagem. Eu fico apavorado em casa, eu não durmo. A gente entende, pai é pai, mãe é mãe. Mas quanto menos a confiança que eu tenho, né, de que ela pode, por exemplo, se acidentar e sofrer algo de uma forma injusta, né, como se a vida fosse oba-oba, menos confiança eu vou ter nessa realidade, mais medo eu vou sentir daquilo que eu não consigo controlar, mais ansioso eu me torno, mais perturbação me dá, mais a minha frequência vibratória de pensamento desce, maior as chances de sofrer obsessões, a imunidade baixa,
chances de pegar alguma doença, alguma infecção. Olha como tudo está interligado. Olha onde é que está a fé nisso tudo. E daí nós temos uma frase, eu tenho uma frase de Joana de Ângeles, que do livro Atitudes Renovadoras, que ela diz assim: quando a fé é raciocinada, temos a capacidade de enfrentar os problemas, principalmente aqueles problemas que nós não pedimos, aparece, né? E solucioná-los sem amargura, sem desequilíbrio e sem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade. Essa pandemia, ela é uma situação penosa? Pode ser, mas eu estou passando com tranquilidade, com confiança de que isso vai passar, que ninguém vai ficar sendo punido em um sofrimento eterno, né? Qual é a minha relação de fé com essa situação que está acontecendo agora? Porque encontro nas situações as oportunidades de crescimento. Como eu falei lá atrás, por que a vida faz isso com a gente? Por que a vida nos dá essas incertezas? Para que a gente possa se aprimorar como indivíduo, para que a gente possa amadurecer como espírito. Então, nada é de graça, absolutamente nada. E daí nós temos uma passagem de Jesus, né, uma frase que ele nos traz, que é: a fé move montanhas. Como assim a fé move montanhas? O que será que ele quis dizer com isso? De uma maneira bem didática para a gente entender. O que é uma montanha? Uma montanha é algo muito grande, algo muito pesado, algo que é difícil de mover, é algo que é fixo, é cravado ali. E como que a fé pode mover algo tão pesado, tão enorme? O que seria essa montanha? Essa montanha, nós podemos dizer que são os nossos medos, que está linkado com a nossa falta de confiança. E aí, por medo, por desconfiança, nós ficamos cravados onde nós estamos, nós não saímos dali, nós estagnamos, nós não avançamos por medo, por falta de fé, porque eu sempre acho que eu tenho que ter o controle máximo do meu ambiente, das situações, para que eu não seja machucado, ferido, traído, punido. Aí eu fico sempre na minha defensiva. E eu não busco me libertar nesse sentido, confiando de que junto comigo tem forças maiores que estão ali para me ajudar, para me auxiliar, para me acompanhar nessa caminhada, né? Ou seja, eu não tenho fé. Eu preciso da fé para eu transportar essa montanha tão pesada e que tanto me fixa, tanto me segura, né, e me estagna no local onde eu estou. Não deixa eu avançar, não deixa eu, né, evoluir, melhorar, e eu fico preso ali. E daí tem uma frase de Jesus que eu quero trazer aqui para encerrar, que ela mais ou menos resume isso que eu trouxe aqui para nós a respeito da fé, que ele diz assim: ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a tua parte, cumpre com as tuas obrigações, né? Respeite o próximo, né? Faça ao outro o que gostaria que fizesse a ti, cumpre com o teu papel reencarnatório, e o resto, alguém vai te ajudar. Você terá uma força que vai te auxiliar. Você tem uma supervisão por trás, te auxiliando, te amparando. Então, confia e prossegue.
confia e prossegue. Na hora que estiver numa situação de aflição, de angústia muito grande, em que eu olho para os lados e eu não sei mais o que fazer, ora, pede amparo, pede assistência, conversa com teu guia espiritual e diz, olha, eu estou fazendo tudo o que é possível fazer, tudo que estava ao meu alcance, eu já fiz e estou tentando fazer. A outra parte que não me cabe, que me falta forças e que eu não consigo controlar, eu deixo para vocês. E aí cada um recebe aquilo que merece. Se é algo bom, tudo bem. Se é algo ruim, vai ser para o meu melhoramento. E aí nós nos reportamos lá para o Evangelho de novo, onde fala de obediência e resignação. E entender que eu sou artífice das minhas próprias ações. Acredito que, não sei se eu me fiz entender, se ficou claro, passei um pouquinho do tempo. Maravilha. Jorge, todas as palmas para ti. Foi tanto ensinamento que a gente vai demorar uma reencarnação toda para absorver, para realmente colocar em prática. Muito obrigada pelo carinho, por todos os ensinamentos que tu trouxeste para nós, que tenho certeza que ficou no coração de cada um. Muitas dicas, muito conhecimento para a gente tocar a vida. E eu só queria comentar, lembrando do que tu falou e das crianças, que muitas vezes na infância a gente é agredido, e a criança acaba tendo medo, né? E daí eu fiquei pensando, imagina a situação espiritual de uma criança dessas, que muitas vezes a criança, nós, né, na infância, a gente está muito no mundo espiritual, e muitas vezes nós somos assediados, né, por irmãos que estão na nossa família. Às vezes, pelos pensamentos e pelas ações das famílias, esses irmãos acabam se juntando, né? Então, tu imagina a criança sofrendo a pressão psicológica e a pressão dos amigos, entre aspas, né, dos espíritos. Então, fica mais complicado ainda para te poder depois, na fase adulta, compreender e responder todas as situações, né? E tu sabe que por isso que eu agradeço tanto de ter sido evangelizado desde pequenininho. Né? Porque foi uma ferramenta a mais na minha vida, é uma compreensão a mais que a gente tem, né? Da gente poder saber lidar com tudo isso, né? Eu realmente tive um pai muito rígido. Errou na primeira vez, não tem perdão, né? É claro que a gente fica com isso, a gente se abala um pouco, mas quando a gente tem esse conhecimento da doutrina, a gente sabe, né, por que muitas vezes as coisas acontecem, que a gente não cai no seio familiar de graça, né? Então a gente passa a desenvolver essa autorresponsabilização ao invés de querer se culpar ou querer culpar as outras pessoas, né? Quantas pessoas, por exemplo, culpam a infância que tiveram pela vida que estão levando e que não gostam hoje, né? Então é incrível. Às vezes, quando a criança ela é bombardeada pelos dois lados, né? Mas quando ela consegue entrar quando ela é evangelizada, quando os pais conseguem, né, apresentar e fazer com que ela viva o evangelho, ela vai ter muito mais ferramentas para poder suportar isso, ressignificar isso e buscar o autoequilíbrio. Vai ter menos sequelas no futuro, pelo menos na fase adulta, né? Terá uma compreensão maior disso tudo.